live, se eu cooperem comigo, certo? E o tema que vocês escolheram essa semana é o tema fases de tratamento nas disfunções do assoalho pélvico. E o tema que escolhemos essa semana é fase de tratamento voltada às disfunções do assoalho pélvico, certo? E o intuito dessa live é você entender como você consegue organizar o seu tratamento respeitando fases de tratamento. Porque muitas vezes a gente começa a atuar na fisioterapia pélvica, mas não tem clareza de processo. Quem aqui fez pós-graduação, fez vários cursos de formação, aprendeu muito sobre conceitos, mas fica perdido na hora de você conduzir um tratamento fisioterapêutico, porque você nunca aprendeu o processo terapêutico. Como conduzir esse paciente até uma alta terapêutica. A gente aprende muito sobre doença e sobre como atuar nas doenças. Mas será que você aprendeu sobre o processo de conduzir esse paciente até a cura? Acho que não, né? Normalmente, a gente fica muito preso à doença. E o meu intuito com essa live é você entender que existe sim fases de tratamento para você conseguir conduzir o seu paciente até a cura terapêutica. Então, é um processo, tá bom? Não é somente você atuar. Não é somente você atuar de forma aleatória. Se você atuar de forma aleatória para o tratamento do seu paciente, muitas vezes você vai ficar perdido. Você vai ficar sem conseguir evoluir o seu paciente. Quantas vezes você recebeu um paciente que teoricamente tinha um caso tranquilo, mas você fica várias e várias sessões sem tirar o paciente do ponto A para o ponto B, porque você não aprendeu como ter clareza desse tratamento. Então, o intuito da live de hoje é a gente discutir sobre essas fases de tratamento, entendendo que elas precisam ser respeitadas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que, ponto um, tratamento fisioterápico tem fases. E quando você não entende isso e não trabalha com fases de tratamento fisioterápico, o que acontece? Você está enxugando o gelo. Você está perdendo tempo preso em uma única fase, tá bom? Então, e sem conseguir evoluir o seu paciente. Então, muitas vezes o seu paciente não evolui bem porque você não está respeitando as fases de tratamento. Na verdade, você não aprendeu que existem fases de tratamento que você precisa conduzir. Então, esse é o primeiro ponto. Se seu paciente não evolui, você precisa voltar uma casinha e voltar para a fase de tratamento anterior. Se você não voltar uma casinha e voltar para a fase de tratamento anterior, você pode estar perdendo tempo seu, do paciente, e o dinheiro dele, né? Porque a gente investe financeiramente, o paciente investe financeiramente para evoluir, mesmo que seja um paciente que é por plano de saúde, mesmo que seja um paciente do SUS, para ele estar com você, para ele ir até o consultório, para ele se dedicar àquele tempo, independente do valor da sessão, é um investimento financeiro e de tempo, e nosso tempo é precioso. Então, primeiro ponto, respeite sempre as fases de tratamento. Se seu paciente não evolui, você está na fase errada. Você está talvez sobrecarregando uma musculatura que não está no momento de sobrecarga. E para eu explicar sobre isso, eu gosto muito de utilizar o conceito dos Fs de Barry Bergman. Barry Bergman é um estudioso da ICS, né? Ele é um dos membros da ICS, e ele diz que a gente precisa, para conduzir um caso para hipertrofia, ele fala referente a ganho de força muscular, temos que respeitar os Fs. E quais são esses Fs? O primeiro é find, que é encontrar. Então, o paciente precisa encontrar a musculatura do assoalho pélvico. Feel, que é sentir. Ele precisa sentir essa musculatura. Depois é follow through force. E esse follow through force significa persistir para o ganho de força.
É como a tradução enrolada que fez agora, né? Follow through force é tipo persistir na força. Então, a gente precisa entender que primeiro o paciente sente, depois encontra e depois você ganha hipertrofia muscular. E eu utilizo os Fs de Perry Bergman como a base para você entender que você precisa seguir essas fases de tratamento. Especificamente quando a gente está falando de hipertrofia muscular e assoalho pélvico. Então, imagine que você está com o paciente e ele tem um determinado tipo de diagnóstico funcional. Você precisa conduzir por fases de tratamento, que, de acordo com Barry Bergman, é find, encontrar, feel, sentir, follow through force, persistir na construção da força muscular. Então, esse é um conceito básico que eu quero fazer aqui para vocês. Essa é a base da gente entender como conduzir fases de tratamento fisioterápico. Mas a gente entende que nem todo paciente tem o intuito de ganho de força muscular, não é mesmo? Tem pacientes que a gente quer construir, tem outros objetivos terapêuticos. Então, eu venho com o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que é você ter clareza de que existem diagnósticos funcionais e que você precisa seguir o objetivo terapêutico do diagnóstico funcional. Estela, como assim? Existem vários tipos de disfunções musculares de assoalho pélvico, e se você avaliar vários assoalhos pélvicos, você consegue colocar cada uma dentro de uma caixinha. E muitas vezes a gente não aprende isso, a gente não aprende como entender qual diagnóstico funcional aquele paciente tem e o que é que ele mais precisa. E quando a gente entende o que ele mais precisa, a gente consegue matar vários coelhos com a ca- cachaçada só. Não sei como é esse termo, mas você consegue tratar o assoalho pélvico de forma global, muitas vezes tratando um objetivo terapêutico específico. Existem 5 tipos de diagnósticos cinético-funcionais do assoalho pélvico. Aqui no meu perfil eu falo muito que existem 5 tipos de assoalho pélvico, para ficar mais claro. Então, quando você vai avaliar, você precisa colocar esse paciente dentro dessa caixinha de qual tipo de diagnóstico funcional ele tem. Ah, Estela, mas meu paciente tem várias coisas, é um paciente cheio de queixas. Queixa é uma coisa, diagnóstico funcional é outra, completamente diferente. Muitas vezes você vai avaliar seu paciente, ele tem muita queixa. Ah, é, tem a síndrome da bexiga hiperativa, noctúria, polaciúria, e urgência. Ah, também tenho dor na relação sexual, também tenho constipação intestinal, também tenho resíduo pós-miccional. Mas você entende que esses sintomas, eles fazem parte de uma caixinha só, que essa caixinha rege pelo diagnóstico funcional. Parece ser difícil, mas na verdade é muito fácil. É muito fácil a gente tratar assim. É muito fácil a gente entender a globalidade do assoalho pélvico, entender que existem vários existe uma condição de assoalho pélvico que os sintomas que o paciente traz podem entrar nesta caixinha, entende? Então, a gente precisa dar um diagnóstico cinético funcional, com o intuito desse diagnóstico cinético funcional nos levar para um objetivo terapêutico específico. Vou dar um exemplo aqui para talvez clarear a sua mente. Vamos dizer que um paciente tem uma hiperatividade muscular de assoalho pélvico, tem um assoalho pélvico extremamente hiperativo. Então, o que significa? Que o tônus dele está aumentado, ele tem dor associada à palpação. E os sintomas relacionados a esse diagnóstico funcional são os que eu falei anteriormente. Então, pode ser um paciente constipado, que tem resíduo pós-miccional, dor na relação sexual, mas o quê? Pode ser um paciente com hiperatividade, com também uma hiperatividade do detrusor, também um paciente que tem noctúria, polaciúria e aumento de frequência. Eu repeti, urgência, noctúria e polaciúria. Então, esses sintomas geram a gente a hipótese que talvez o assoalho pélvico desse paciente esteja extremamente hiperativo e tenso, não é? Então, quando você vai fazer uma avaliação física, você precisa identificar isso que você gerou na sua hipótese de diagnóstico na avaliação. Então, quando você palpa um assoalho pélvico e encontra uma hiperatividade,
você precisa entender que você vai ter um objetivo terapêutico. Minha gente, que está assistindo pela live, eu estou gravando em várias plataformas, mas quem está assistindo pela live no Instagram? Quando o paciente tem uma hiperatividade muscular e assoalho pélvico, qual é o objetivo terapêutico que temos para esse paciente? Quando o paciente tem uma hiperatividade muscular e assoalho pélvico, qual é o objetivo terapêutico que a gente tem com esse paciente? Hiperatividade muscular. Qual é o único objetivo terapêutico que a gente tem frente à hiperatividade? Pontos de tensão, o tônus aumentado. O objetivo terapêutico de quem está dormindo na live é diminuir o tônus de base, é relaxar essa musculatura do assoalho pélvico, não é mesmo? Então, se a gente tem esse objetivo terapêutico, como a gente leva esse paciente para esse objetivo? De acordo com Betty Bergman, a gente vai respeitar os Fs, treinamento muscular do assoalho pélvico. Então, relaxamento, isso mesmo, Lívia. Então, nós temos o intuito de fazer ele sentir a musculatura, fazer ele encontrar, desculpa, fazer ele encontrar a musculatura, sentir a musculatura com qual objetivo terapêutico? Ele ter conscientização de que está com ativação muscular e relaxar essa musculatura. Entende isso? Então, neste caso específico, que tem um paciente com hiperatividade muscular de assoalho pélvico, eu quero diminuir o tônus de base. Se eu quero diminuir o tônus de base, adianta eu evoluir nas fases de tratamento, treinamento muscular de assoalho pélvico para força? Não, não é meu objetivo principal. Então, de acordo com os Fs, eu vou sentir, ele vai encontrar, mas nesse momento eu não vou fazer o follow through force, evoluir para a força. Mas esses primeiros pontos são importantes para o paciente perceber que existe uma hiperatividade muscular, que o assoalho pélvico tem sim uma tensão muscular. Onde está essa musculatura? Como ele ativa para ele conseguir desativar. E a gente pode utilizar vários recursos terapêuticos para diminuir esse tônus de base, tirar pontos de tensão, relaxar essa musculatura como um todo. Como? De forma manual, ir lá e remover essa tensão. Temos a eletroterapia, temos o biofeedback para isso, com um treinamento específico voltado para o relaxamento muscular de assoalho pélvico. Tem a questão da conscientização. Então, você entende que eu utilizei como base os Fs de Berry Bergman, porém, a gente entende que, frente aos diagnósticos cinético-funcionais, nem todos eu tenho o objetivo de ganhar força. Por quê? O músculo não tem apenas essa característica de contratilidade muscular. Uma musculatura tem várias características musculares, como amplitude de movimento. Eu estou falando nem de assoalho pélvico, estou falando de músculo, de forma geral. O tônus precisa estar dentro da normalidade. Ele precisa ter uma ativação reflexa, até para mostrar que existe resposta neural, né? Então, o músculo precisa ter uma resposta reflexa. Além disso, esse músculo precisa de coordenação, capacidade contrátil, força, mas força é um componente. Então, muitas vezes você, como fisioterapeuta, está perdidinho na maionese, sem conseguir realizar um tratamento fisioterápico de qualidade com o seu paciente, porque você olha demais para a característica força e você acredita que essa é a característica que vai prevenir perda, que vai fazer o paciente ter uma capacidade de contrato X. Mas nem tudo é força. Eu estou com uma paciente que ela estava com flatos vaginais, incontinência urinária de esforço. Fiz um tratamento para relaxamento muscular de assoalho pélvico. Hoje, ela não tem mais perda de urina, com poucas sessões. A gente fez 4 sessões. Ai, mas a gente, nossa, muito rápido. Depende do caso. Quando a gente entende o diagnóstico funcional do assoalho pélvico, que trata aquele diagnóstico funcional,
entendendo que eu preciso tornar o assoalho pélvico funcional, a gente consegue entregar resultados melhores aos nossos pacientes. E, às vezes, mais rapidamente, quando existe clareza. Agora, imagine se eu ou escutasse dessa paciente que a paciente tem uma incontinência urinária e eu realizasse um treinamento de força, essa paciente não iria evoluir bem. Por isso que os físios não podem se apegar ao diagnóstico médico. Claro que é importante, mas as características do assoalho pélvico que achamos na avaliação são extremamente importantes. Existe uma grande diferença entre o CID, que é o diagnóstico clínico, e a CIF, que é a funcionalidade, que é o diagnóstico funcional, em que um médico ele tem o dever e a obrigação de dar uma CID, né? Dar um termo de doença. Enquanto nós, fisioterapeutas, podemos até orientar o paciente como a CID, né? Por exemplo, olha, de acordo com o seu relato, você tem uma bexiga, bexiga hiperativa não, né? Que eu preciso de um exame, mas você tem a síndrome da bexiga hiperativa, você tem uma hiperatividade, tem sintomas de hiperatividade do detrusor, que eu preciso de um estudo urodinâmico para constatar se é hiperatividade do detrusor mesmo. E eu posso orientar o nosso paciente frente a isso. Mas, como profissionais do movimento e da função, a gente precisa entender o que é um funcional, o que é função, encontrar as características disfuncionais e tratá-las. Então, essa é a base do seu tratamento fisioterápico. E muitas vezes isso não é muito ensinado. A gente entende quais são as doenças, os sinais e sintomas, mas quando chega para falar sobre assoalho pélvico, a gente não entende o que é função. Então, você precisa, essa é a base. Você precisa entender função, funcionalidade, características extremamente importantes para o assoalho pélvico. Então, não dá para a gente ficar querendo atuar com base em paciente tem incontinência urinária, o tratamento é esse. Não existe isso. Queria eu que existisse. Seria muito mais fácil. Temos guidelines? Temos, que conduzem para o tratamento, mas a gente, como profissional do movimento, entende que nem sempre a mesma queixa tem a mesma etiologia, tem a mesma causa, tem a mesma disfunção encontrada na musculatura do assoalho pélvico. Então, existem fases de tratamento e quem vai nortear a fase de tratamento é a avaliação. Por isso que lá no Semeando eu chamo de avaliação norteadora, porque eu quero que no final da avaliação você me diga quais são as características que estão disfuncionais, qual é o diagnóstico funcional daquele paciente, para a partir dali você dar um objetivo terapêutico. E a partir desse objetivo terapêutico você eleger as fases de tratamento. E a fase de tratamento a gente utiliza como base os Fs de Berry-Bergman, mas, de acordo com o diagnóstico, vai ser um pouco diferente. Como eu falei, um paciente com hiperatividade, a gente não vai, tem o intuito de ganhar força. Temos outro objetivo terapêutico, mas ele precisa encontrar a musculatura do assoalho pélvico e ele precisa sentir essa musculatura. E a gente trabalha com o intuito de redução de tônus de assoalho pélvico. Então, parece que é difícil, que eu falei aqui, mas não é. Sério, é muito mais fácil do que você trabalhar com base em queixa. É muito mais fácil do que você atuar com base em sintomas. Sabe por quê? O seu paciente vai chegar com várias queixas, com vários sintomas, e você vai ficar perdido porque você não aprendeu na sua base, na graduação, a tratar com base em sintoma. Você não é médico, você não é um ginecologista. Você é um fisioterapeuta que trata em função. Então, quando você olha para a função, você, é simples. Aí eu trato essa disfunção dessa forma. E é isso que eu quero te convidar a aprender, a atuar com base na função, a entender fases de tratamento de acordo com cada tipo de diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. Tá? E eu ensino isso dentro do Semeando na Pélvica. Além de você aprender a dar um diagnóstico cinético funcional, eleger fase de tratamento, entender o processo fisioterapêutico, para você ser, sim, um fisioterapeuta de excelência, que domina o raciocínio clínico, você aprende a ser um excelente fisioterapeuta, mas você aprende a se tornar referência. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, o semeando na pélvica, ele tem duas bases. Ele tem a base de você saber atuar como profissional,
mas você tem a base também de como captar os seus pacientes pélvicos, até porque não adianta você ter todo o conhecimento que você precisa para atuar e não colocar ele em prática com pacientes de verdade. Não sei se você já percebeu, mas curso de final de semana que você aprende a realizar uma avaliação não faz você sair do zero, não faz você ganhar experiência. É uma experiência, mas não é o que vai te dar experiência. Sabe o que vai te dar experiência? Estar no mercado de trabalho, de verdade. E o semeando na pélvica, você vai aprender a dar um diagnóstico funcional com base em uma avaliação norteadora, eleger um tratamento rápido e eficaz por meio de um plano de tratamento, dominar o raciocínio clínico para você, quando tiver um caso complexo, não ter medo. Você entender aquele caso, a profundidade dele e raciocinar clinicamente, como eu expliquei um pouquinho aqui para vocês. E o pilar mais importante, que é o quarto pilar, que é captação de paciente. É isso que vai fazer você se tornar referência, que as pessoas vão olhar para você e dizer, ela sabe. E além disso, você vai estar no mercado de trabalho. Então, hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero convidar você a entrar no Semeando na Pélvica. Normalmente a gente faz liberação de turma, a gente faz todo o escambau, né, para abrir uma turma nova. Mas eu quero que você tenha interesse em se tornar essa fisioterapeuta que sabe o que está fazendo, que tem segurança na atuação, que domina e não precisa muito tempo de atuação. Você não precisa estar numa cidade grande. Eu tenho semeadoras que estão em cidades pequenininhas, que estão começando agora, tem menos de um ano de formação, que estão terminando a graduação, não têm pós-graduação e estão aprendendo a dominar raciocínio clínico, a atuar nas disfunções pela função. E é muito mais fácil quando a gente aprende assim. O que deve encontrar durante a palpação de um tônus hiperativo? Você vai encontrar ponto de dor, você vai encontrar tensão muscular, né? Quando você palpa um trapézio, por exemplo, o que você encontra quando aquele trapézio está acima do tônus? Pontos com dor, pontos de tensão. A palpação, ela é mais endurecida, então quando você vai palpar, você sente uma rigidez na região. E os sintomas relacionados a uma hiperatividade, esvaziamento incompleto, tanto urinário quanto fecal, e muitas vezes o transbordamento pode acontecer também. O paciente retém tanto que até um momento ele perde. E então pode vir as perdas de urina. Então a gente precisa dominar o raciocínio clínico, como eu falei, para você entender esses sintomas que o paciente está falando e criar hipótese de diagnóstico. E lá no Semeando na Pélvica, eu te ensino tudo isso. Eu convido você para participar do Semeando na Pélvica, em que você vai ter o acesso de um ano, em que eu vou te ensinar tanto a parte técnica do atendimento fisioterápico, mas também você vai aprender como captar seus pacientes pélvicos, com a minha ajuda e da minha equipe. Se você quer entrar no Semeando na Pélvica, eu vou pedir para você mandar um direct para mim, não por aqui, um direct mesmo. Você manda um direct dizendo, Estela, estou interessada no Semeando e eu quero conversar com você para entender a tua realidade, tá bom? Quero deixar. E por que eu estou antecipando essa abertura do Semeando na Pélvica? Porque na próxima segunda a gente vai abrir uma implementação. O que é uma implementação? É o momento em que a gente coloca em prática estratégias para captação de pacientes. Então, na segunda-feira próxima, agora, a gente vai abrir a implementação Capte seu primeiro paciente pélvico. Para quem está começando na fisioterapia pélvica e não tem nenhum paciente. Sabe a pessoa que diz assim: eu não tenho nenhum paciente pélvico, eu não sei como atuar, eu estou perdida. É o seu lugar, certo? O semeando foi feito para a pessoa que está perdida, nunca atendeu, nunca tocou um paciente e não sabe o que fazer, certo? Então, lá no Semeando na Pélvica, na segunda-feira, essa agora, a gente vai começar a implementação. Capte seu primeiro paciente pélvico. Estela, na minha cidade é pequena, não tenho quem indique, ninguém sabe que eu sou fisioterapeuta pélvica. O que eu faço? Entre no Semeando na Pélvica e nesta segunda temos a implementação. Capte seu primeiro paciente pélvico. Eu vou te entregar toda a estratégia pronta para você colocar em prática e você conseguir captar o seu primeiro paciente pélvico. Então, se você quer
ser esse fisioterapeuta que é seguro na atuação e referência na sua região, independente qual seja. Se você está com alguma desculpa agora na sua mente, dizendo assim, não, eu não consigo, por quê? Isso aí é coisa do demônio. Isso não é coisa de Deus. Deus quer que você cresça, que você perca seus medos, sabe? Então, vai lá no direct e coloque. Estela, quero saber mais. Fiquei interessada que a gente vai conversar com você, eu e minha equipe, entender a sua realidade e te ajudar nisso, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. E segunda-feira, agora, começa a implementação. Capte seu primeiro paciente pélvico. E eu quero te fazer sair do zero e começar na fisioterapia pélvica, tá bom? Olha aqui, Paula Nogueira. Você me deu um presente. É muita entrega mesmo. Tá bom, pessoal. Essa foi nossa live, Quinta da Flora. Toda quinta, meio-dia, vamos deixar meio-dia mesmo. Teremos essa live em que a gente vai abordar um tema específico da sua escolha. Vocês estão caladinhos, mas próxima vez eu tenho certeza que vocês vão conversar bastante comigo, tá bom? Então, próxima quinta, a gente tá aqui de novo, mesmo horário. Aí você, lá no Stories, eu vou solicitar, né, qual o tema que vocês querem, vocês votem lá para escolher o tema de vocês. Quem ganhou foi fase de tratamento fisioterápico, tá bom? Então, beijo, obrigada, tudo. Vai lá no direct, coloca lá, Estela, me ajuda, estou desesperada que a gente vai conversar e te mostrar o caminho das águas. Um beijo para vocês e tchau, tchau.